A paz do Senhor Jesus, acadêmicos do ST Págio. Estamos agora na nossa terceira aula do livro de Atos, onde estaremos fazendo aqui uma alusão aos capítulos 8 a 12 deste livro tão abençoado. Convido você que está assistindo essa aula de forma online, possamos fazer uma oração nesse momento para que Deus possa nos direcionar, nos encher da sua sabedoria. Ora comigo. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada aluno que nesse momento com seu livro, com sua Bíblia, está, Senhor, na introdução desta aula, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos guiar, nos orientar, nos encher, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos compreender, Senhor, esse conteúdo abençoado, em nome de Jesus. Vamos lá? Nós vamos iniciar aqui falando a respeito do Evangelho na Judéia e Samaria. Judéia aí que também está inserida Jerusalém, que fora onde tudo começou. Então nós temos aqui no capítulo de número 8, dos versículos 1 a 40, a expansão da igreja aos gentios. Eu coloquei justamente a imagem de uma balança, porque essa balança ela nos remete a uma reflexão concernente à questão dos extremismos religiosos. Nós podemos entender que a expansão da igreja, ela deu-se a partir da perseguição a qual os judeus, eles empreenderam contra a igreja do Senhor. Desde o martírio de Estevão até a perseguição empreendida por Saulo. Nós vemos no capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerravam nas prisões. No versículo 4 diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Nós temos aqui no ponto 2, Filipe pregando aos samaritanos. Isto está aqui no capítulo 8, versículos 4 a 8. Então nós temos aqui essa expansão da igreja e a igreja alcançando Samaria através da pregação do Evangelho. Saulo era doutor na palavra de Deus e perseguia os cristãos. Filipe, ele era um diácono de pouco conhecimento, mas era dominado pela visão cristã ortodoxa e enxergava o ministério sobre a ótica divina. Então nós vemos que Filipe, apesar de ter pouco conhecimento teológico, ele pegava esse conhecimento teológico e aplicava. Ele levava esse conhecimento para a prática, para a ministração da palavra de Deus. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, este Filipe, ele foi um dos 7 diáconos que foram levantados lá em Atos capítulo 6. Se nós pudermos fazer aqui um paralelo entre Estevão e Filipe, Estevão ele se dedicou aos helenistas em Jerusalém, ou seja, aos gregos em Jerusalém. Já Filipe, ele se dedicou aos samaritanos aqui nesse primeiro momento. Então esse capítulo 8 de Atos, é muito importante que você compreenda isso, ele é a dobradiça do livro, porque nos capítulos 1 a 8 nós temos uma igreja proeminentemente judaica, e a partir do capítulo 8 nós já vemos uma igreja com aspectos gentílicos, que a igreja começa a alcançar outras cidades além de Jerusalém. No capítulo 8, versículo 9 a 13, nós temos a conversão de Simão, o mágico. O Evangelho de Cristo não respeita a autoridade humana, nem maligna, nem angelical, pois ele tem o poder de Deus, o Todo-Poderoso. Então esse Simão ele era considerado em Samaria como uma grande autoridade. Ele era considerado como uma personagem, ou seja, alguém digno de ser notado, de ser visto. Então ele percebeu aqui uma oportunidade com o Evangelho de ganhar dinheiro, de se promover, de se autopromover. Nós podemos perceber aqui que Simão, o mágico, ele na verdade ainda não havia se libertado das práticas antigas, ainda que ele tenha sido batizado nas águas. Capítulo 8, versículo 13 de Atos diz: E creu até o próprio Simão, e sendo batizado nas águas, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, como Simão gostava das artes mágicas, ele, ao perceber tudo aquilo que pelo Evangelho era realizado,
ele ficou maravilhado. Só que Simão, ele ainda era um neófito. Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, neófito refere-se a alguém que ainda não tem maturidade espiritual. E é interessante isso porque lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia vai dizer que aquele que é escolhido para o ministério ele não pode ser neófito. Ou seja, não remete tanto à questão de maturidade física, biológica, mas a uma maturidade de fato espiritual. Então, neófito é alguém que ainda não deu sinais, ainda não tem marcas de que de fato está devidamente amadurecido. Então, essa conversão de Simão foi uma conversão de fato falsa, pseudo-conversão. É aonde nós chegamos agora, quando Pedro ele rejeita o simonismo. Isso nos versículos 14 a 24. Pedro ele rejeitou o simonismo justamente porque a igreja, diz a Bíblia, que vai enviar lá para Samaria Pedro e João. E eles agora vão orar para que eles recebessem um batismo com o Espírito Santo. Filipe ele fez um excelente trabalho com a igreja em Samaria, mas agora os apóstolos eles vão trazer esse reconhecimento da obra que Filipe estava fazendo. Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Nós vemos a importância dos obreiros, né? Para que o trabalho, para que a obra ela cresça com maturidade, ela cresça com robustez. Então Pedro e João eles descem justamente para lá e eles oraram por aqueles irmãos, eles foram batizados com o Espírito Santo. E o que nos chama a atenção é que Simão, nesse momento, ele oferece dinheiro aos apóstolos. Para quê? Para que Simão tivesse também esse poder, entre aspas, tivessem esse dom. Então ele julgou que o dom de Deus poderia ser recebido através de dinheiro. Então Simão não compreendeu aqui que de fato o Espírito Santo ele é dado àquele que crê, aquele que de fato converte-se, aquele que de fato a presença de Deus. Então quantos Simões não estão por aí? É uma avaliação que nós devemos fazer, uma avaliação crítica de quantos Simãos que estão por aí comercializando os dons de Deus. Aquilo que Deus tem dado ao homem gratuitamente, quando a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo diretamente da presença de Deus para o ser humano. Tá certo? Então nós vemos aqui uma quebra de paradigmas, porque no versículo 25 do capítulo 8, a Bíblia diz que em muitas aldeias dos samaritanos era anunciado o Evangelho. Então nós vemos agora aqui o Evangelho rompendo fronteiras e alcançando lugares que até então não eram alcançados. Interessante ainda que no capítulo 8, versículo 25 a 40, nós temos algo interessante onde Filipe ele prega para um eunuco etíope. Os versículos 25 a 40. O evangelismo em massa é importante, mas não substitui a pregação a uma pessoa de cada vez, o evangelismo pessoal. Nós vemos em Samaria, até então, uma grande quantidade de pessoas sendo alcançada pelo evangelho. Mas quando nós olhamos agora para esse novo momento, Filipe ele está saindo de Samaria em direção a Gaza. Porém, nesse caminho, ele encontra um eunuco. Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, os eunucos eram alguns altos funcionários de confiança dos reis, e esses funcionários poderiam ser castrados ou não. Nós encontramos duas referências, uma em Esté, capítulo 12, versículo 3, e outra aqui de Atos 8, 27. Só que, de qualquer forma, nós vemos mais uma vez o evangelho rompendo barreiras, porque um eunuco ele não poderia entrar no templo. Ele não poderia prestar adoração. Isso está aqui em Deuteronômio, capítulo 23 e versículo 1. Vamos ver isso aqui. Atos 23, pega a sua Bíblia aí. Versículo 23, versículo 1 diz assim: o quebrado de quebradura, o castrado não entrará na congregação do Senhor. Só que nós vemos o poder do evangelho com prerrogativas messiânicas, porque aqui em Isaías, capítulo de número 56, versículos 3 a 7, fala de um tempo onde os eunucos terão livre acesso à presença de Deus. Olha o que diz aqui, Isaías 56,
3-7 diz o seguinte: E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco digo o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Por quê? Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agradam e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Ok? Prosseguindo, aqui no capítulo de número 9, nós temos justamente a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo sai agora de Jerusalém para Damasco, na perspectiva de perseguir a igreja que estava em Damasco. É interessante que de Jerusalém para Damasco havia pelo menos aí 220 quilômetros. Esse Saulo, que era fariseu, esse Saulo que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem conservador da lei. A Bíblia chega a dizer que Saulo ele era um homem zeloso da lei, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5. E é esse Saulo que no caminho de Damasco ele tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, né? E o Senhor lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo entendeu naquele momento que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Só que é interessante que nos versículos 10 a 19, Ananias vai reconhecer essa conversão. Então isso aqui é a importância dos obreiros estarem atentos ao trabalho, à seara do mestre, porque o Senhor encaminha essas pessoas que precisam ser lapidadas, orientadas, e muitas vezes esse trabalho não tem sido feito. Cristo visitou Ananias em Damasco e o orientou a respeito de Saulo. Ele então, embora temeroso, fez a integração do neófito, orando por ele, batizando em água e dando as primeiras explicações a respeito da fé cristã. Então Saulo agora, mesmo sendo, olha que interessante, mesmo sendo um doutor da lei, era um neófito. Em que quesito? Na questão espiritual. Porque ele aí estava ingressando no cristianismo nesse exato momento. Então Saulo ele passa de perseguidor a tornar-se um perseguido. Atos 9, 20 e 22 diz o seguinte: logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Então Saulo rapidamente já começou a pregar o evangelho. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principados sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Tudo bem? Um pouquinho adiante, Saulo, agora, ele sendo perseguido por pregar o evangelho. Capítulo 9, versículo 23 a 25 diz: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então a gente vê agora Paulo, que fora com as cartas dos principais dos judeus para perseguir os crentes em Damasco, agora está sendo perseguido pelos judeus. Este momento aqui ele também é citado lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. Este episódio onde Paulo é descido dentro de um cesto pelo muro. Então aqui esse grande missionário ele já começa a viver experiências na obra, experiências com Deus. Vamos aqui para o tópico 10. Saulo dá testemunho de Cristo em Jerusalém. Ao sair de Damasco agora, fugitivo, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele também anuncia. Só que em Jerusalém tem uma peça-chave no ministério de Paulo, que vai agora reconhecer a conversão de Paulo. Olha a importância dos obreiros nesse processo de facilitar o ministério do outro. Quem aparece na história? Barnabé. Só leia aqui Atos 9, versículo 27, diz assim: então Barnabé, tomando-o consigo, ou seja, tomando Paulo consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhes falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então nós vemos que Barnabé facilitou o acesso de Paulo ao colegiado apostólico.
29. Falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então a vida de Paulo agora é uma vida de perseguição por conta do evangelho. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia. Então agora ele vai sair de Jerusalém para Cesareia, uma distância de pelo menos 120 quilômetros. É importante frisar aqui que essa Cesareia era um porto que Herodes o Grande ele construiu, e ele ficava a cerca de 40 quilômetros de Samaria, tá certo? Então era um porto marítimo. E de Cesareia, Paulo iria agora para Tarso, que era a cidade do seu nascimento. Então agora Saulo ele vai para Tarso, e ali ele fica anos aguardando o momento das próximas, do chamado de Deus para a vida dele, que nós vemos aí lá em Atos, capítulo de número 13, que é um assunto para uma outra aula. Tudo bem? Vamos prosseguindo. Então, Saulo dá testemunho de Cristo em Jerusalém, ele é enviado para Tarso, e eu quero frisar um versículo com vocês, que está aqui em Atos, capítulo 9, e o versículo de número 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Vou mostrar um mapa aqui para vocês que vai ajudar na compreensão desse conteúdo. Então aqui nós temos a divisão, né, do início da igreja de Atos, as três grandes divisões ou regiões que foram alcançadas: Judéia, Galiléia e Samaria. Começar aqui pela Judéia, na parte mais inferior do mapa, que é a parte sul, a parte mais central, Samaria, e a parte mais ao norte, lá em cima, nós temos a Galiléia. Então essas regiões elas estavam sendo alcançadas pelo poder do evangelho através dessa igreja que estava evangelizando, que estava ensinando, mesmo sob a égide ou sob o peso da perseguição. Aqui no capítulo de número 10, a conversão de um centurião, a conversão de Cornélio. É interessante esse fato porque foi um momento impactante no ministério de Pedro. Por quê? Cornélio era um homem cheio de boas obras. Cornélio era um homem que estava em Cesareia, que era esse lugar preparado, né, em homenagem a um dos imperadores romanos, e ele tinha boas obras, ele era piedoso diante de Deus, mas ele ainda não havia se convertido. E agora ele recebe numa visão um anjo de Deus que se dirige a ele e diz o seguinte, capítulo 10, versículo 4. E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Só que é interessante que o ministério de Pedro até então ele era um ministério muito limitado aos judeus. E Cornélio era um gentil, era um centurião romano. O que é um centurião? Segundo o dicionário Almeida, era um oficial que comandava 100 soldados romanos. Se você precisar de uma outra referência para isso, Mateus 8, versículo de número 5. E agora, Cornélio, ao receber esse aviso de Deus, Pedro tem uma visão mediante esse convite. Pedro ele vai ter uma visão, capítulo 10, versículo 9 a 16, diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Pedro estava com fome, sua comida estava sendo preparada, e no 11 ele tem uma visão, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual haviam todos os tipos de animais imundos ali. E a voz dirigiu-se a ele dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, como sendo um judeu conservador, um judeu que seguia os princípios da lei, disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa imunda. Na verdade, tudo isso era relatando em figuras o ministério dele também, que poderia e que deveria alcançar os gentios, que para ele eram pessoas imundas, eram pessoas que não eram dignas
de serem alcançadas pela pregação do Evangelho. Até que nós chegamos no capítulo 10, versículos 23 a 43, onde Pedro prega o Evangelho na casa de Cornélio. Depois da visão, depois da direção espiritual de que os gentios eram também um povo digno de ser alcançado, Pedro agora se dirige à casa de Cornélio, capítulo 23, e o capítulo 10, versículos 23 a 43. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai se apresentar no versículo 31 do 10 e diz: Eis que diante de mim se apresentarão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope, manda chamar a Pedro. Tudo bem. E é nesse momento que Pedro ele vai agora começar a pregar o Evangelho na casa desse gentil chamado Cornélio, a explicar a respeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a explicar a respeito do pelo qual ele foi pendurado no madeiro, a falar da ressurreição de Jesus e explicar que eles são testemunhas daquilo que o Senhor Jesus operou. E é no versículo 44 que diz a Bíblia que enquanto Pedro pregava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Ou seja, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. E como é que eles sabiam? Como é que Pedro e os que estavam ali sabiam que eles receberam batismo com o Espírito Santo? A resposta está no versículo 46 do capítulo 10. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Olha o versículo 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Então, antes deles serem batizados em águas, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Indo mais à frente, nós temos aqui que vários novos convertidos foram batizados aqui na casa de Cornélio, como já foi falado. O capítulo 11, nós temos o Pedro se justificando diante da igreja de Jerusalém, o porquê que ele havia batizado aqueles gentios na casa de Cornélio. E nós temos aqui no capítulo 11, dos versículos 19 a 30, esses irmãos dispersos pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma igreja que estava ativa ministrando. Vamos ler aqui 11, o versículo de número, 26. A igreja aqui de Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então a igreja ela tinha agora uma nova base também de missões, que era Antioquia. Então esses judeus dispersos, eles pregavam tanto aos judeus quanto aos gentios. Muito bem? Vamos prosseguindo aqui para o capítulo 12, onde Herodes maltrata os crentes e mata a Tiago. Aqui no capítulo 12 fala de um Herodes que mata Tiago e prende a Pedro. Que Herodes é esse? Esse é Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Então esse Herodes Agripa I ele foi nomeado pelo imperador Cláudio. Este rei, o Herodes Agripa I, era neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Herodes Agripa I era filho de Aristóbulo, que também era um homem de renome dentro do Império Romano. Então ele era dessa linha herodiana, ele era dessa ascendência de reis. É interessante porque esse Herodes Agripa I, ele teve um bom relacionamento tanto com Gaio, que era Calígula, quanto com Tibérios e agora com o imperador Cláudio. Então era um homem que ele foi o único, juntamente com Herodes o Grande, a dominar toda a Judéia, região de Samaria. Então ele, juntamente com Herodes o Grande,
eles foram os reis da linha herodiana que mais se destacaram. Esse Tiago, que é morto por Herodes Agripa I, era o irmão de João. Importante frisar isso, para que você compreenda que não era o Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, que era considerado uma das colunas da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, que outrora era idólatra, melhor dizendo, era incrédulo, e agora havia se convertido, e que liderava a igreja de Jerusalém. E esse irmão de Jesus que escreveu a carta de Tiago, que nós temos no nosso Novo Testamento. Então esse Tiago aqui não é Tiago, irmão de Jesus, é Tiago, irmão de João. Ponto 23. Pedro é preso por ordem de Herodes Agripa I. Então, o Herodes Agripa I já havia matado a Tiago e agora estava na iminência de matar também a Pedro. Mas por conta da oração da igreja, o Senhor libertou a Pedro da prisão. Atos 12, versículo 5, diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e ele é livre milagrosamente da prisão. No capítulo 12, versículo 18 e 19, nós vemos os guardas sendo punidos por causa dessa libertação de Pedro, que foi uma libertação milagrosa. É interessante que os soldados tinham uma responsabilidade muito grande quanto àqueles que estavam presos por ordem de Roma, que caso houvesse uma rebelião, uma fuga, os soldados eram punidos com a morte. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 16, versículo 27, no momento da libertação de Paulo da prisão. Tudo bem? No capítulo de número 12, para finalizar, no versículo 23, nós temos a morte de Agripa I, justamente por causa do panegírico. O que é o panegírico? É um louvor em público, é um excesso de elogio. Então, como Herodes Agripa I ele era neto de Herodes o Grande era casado com Mariane, e a gente pode entender o seguinte, que Mariane era judia. Então Herodes Agripa I ele tinha uma ascendência judaica. Então, de certa forma, Herodes Agripa, ele ia ao templo, ele oferecia sacrifícios, e os judeus ali, eles tinham Herodes Agripa num alto reconhecimento e respeito. Só que no momento em que os judeus ali adoraram, podemos dizer assim, a Herodes Agripa, porque disseram voz de Deus, né, e não voz de homem, enquanto ele exclamava, enquanto ele falava, no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido de bichos e expirou. Então assim nós finalizamos, está aqui as referências bibliográficas, quase não sai, Atos dos Apóstolos, história das igrejas originais do nosso curso, o STPAG. E 2022 é um ano de obediência, restauração e alegria. Desejo que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus.